Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, e essa aula é para quem está tendo dúvidas na hora de salvar como, de renomear o arquivo, trabalhar com as versões. A gente tem um sistema diferente no Mac, do Lion, do Snow Leopard, do Lion para cá. Ele começou a se diferenciar e a gente pode ficar um pouco perdido. Então vamos lá, eu vou chamar um programinha de edição de texto chamado editor de texto, que todo Mac tem. Mesmo que você não compre o Pages ou não compre o Word, você tem um editor de texto que é como se fosse o WordPad, né? Ele fica lá na sua pastinha de aplicativos. Eu, no caso, como eu não tenho um atalho aqui na barra do dock, eu chamei pelo Spotlight. E ele é muito simples, ele é só essa janelinha com a página onde eu começo a escrever o meu texto. Eu tenho essa barra de texto aqui onde eu posso colocar negrito, mudar a fonte, centralizar e tal. E eu tenho algumas outras opções aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então no Mac, como que trabalha? Eu criei um arquivo novo, né, um documento novo. Então eu vou começar a escrever aqui modelo de como salvar no Mac. Certo. Então agora eu vou selecionar, vou colocar ele em negrito e vou centralizar ele aqui e aumentar um pouquinho a fonte para 24, por exemplo. Pronto, modelo de como salvar no Mac. Percebam que esse meu documento ainda não está salvo, né? Ele está como sem título aqui, né? E ele coloca um tracinho e a palavra editado aqui. A gente já vai ver o que isso significa. Se a gente for lá no menu arquivo que a gente estava acostumado, a gente só tem a opção salvar, duplicar, e renomear e mover para. A gente não tem mais a opção salvar como, né? Vamos chegar lá. Então, a hora que eu estiver trabalhando com o meu documento, não quiser fechar, na hora que eu clico no botãozinho vermelhinho, ele vai me perguntar se eu quero salvar em algum lugar ou não. Então, aí eu posso clicar nessa setinha que fica bem do lado do nome. Nessa setinha ele me abre a opção maior do Finder, onde eu posso navegar pelas minhas pastinhas e encontrar o lugar exato de onde eu quero que ele fique. Na pasta transferências, na pasta filmes, na pasta música, na própria mesa, enfim. Eu vou salvar na mesa toda e vou colocar como teste. Ok? Então pronto, mandei salvar o arquivo, ele já apareceu aqui na minha área de trabalho, na minha mesa, e pronto, e fechou, né? O programa continua aberto, nós notamos que tem a luzinha aqui embaixo acesa e a barra de menu continua a barra de menu do editor de texto. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir novamente com o meu programa. Pronto, abriu de novo com o editor de texto e eu vou continuar a minha edição agora, tá? Então eu vou apertar um Enter aqui, mais um Enter aqui. E aí eu vou pegar essa imagem que eu tenho aqui na minha pasta de transferências. Transferências ou documentos? Vamos ver aqui. Transferências, isso. Então eu posso pegar ela direto daqui, ou então posso pegar diretamente daqui, ó. E vou arrastar para cima do meu documento. É assim que a gente coloca as imagens do nosso documento. Então olha só. Ele está me dando uma informação aqui. Ó. Deseja converter o formato desse documento em RTFD? Por quê? Porque a gente colocou uma figura aqui, um elemento gráfico. Então aqui a gente tem duas opções. Ou a gente duplica esse arquivo, ou a gente converte esse arquivo mesmo. Tá? Transforma de RTF para RTFD. Ok? Então eu vou converter sem problema nenhum, isso não me atrapalha em nada. E vou continuar trabalhando. Então agora eu vou clicar aqui na minha fotografia, vou mandar centralizar, certo? Então fiz mais uma edição. Se eu fechar o meu programa, o meu aplicativo agora, a minha janelinha, ele não vai me perguntar nada. Ele vai salvar automaticamente, tá vendo? E percebam que ele atualizou o meu ícone aqui, inserindo a imagem, né? A imagem está inserida aqui agora dentro do ícone da folhinha. Então eu vejo um preview do meu documento dentro do meu ícone, tá? Vou clicar e abrir de novo agora. Você viu que ele nem me perguntou nada, ele salvou automaticamente, né? Então agora eu vou dar mais um Enter aqui e vou escrever: vamos aprender agora como salvar como e opções extras. Então pronto, se eu vier aqui no menu Arquivo e Salvar, ele salva também, manualmente. Mas eu não preciso me preocupar com isso, tá? Porque na hora que eu fechar o meu aplicativo, ele já faz tudo isso para mim, sem precisar nem me perguntar. Mas Thiago, e se eu não quisesse salvar? Né? Se fosse um arquivo que está aberto e eu não quisesse salvar,
Não tem problema nenhum, gente. Vocês podem a qualquer momento no menu aqui, ó, nesse menu editado, olha só, quando vocês passam o mouse em cima dele, aparece uma setinha, tá vendo? Ó, passou o mouse em cima, apareceu a setinha para baixo. Cliquem nessa setinha. Aqui vocês têm a opção renomear, que é onde eu vou trocar o nome desse meu arquivo. Vou colocar aqui, por exemplo, teste de salvar, e ele vai fazer isso aqui no meu arquivo, ó, diretamente aqui. Ó. Cliquei fora ou apertei o Enter, ele já trocou o nome do meu documento, ó, teste de salvar. Perfeito? Outra opção que eu tenho aqui, mover para. Esse arquivo está salvo na minha mesa, né? Mas se eu quiser mover para minha pasta documentos, por exemplo, eu clico aqui e clico em mover, ele move o meu arquivo e continua com o documento aberto. Ele não atrapalha o meu documento eu movimentar ele de lugar. Tá? Vamos trazer ele de volta? Vou clicar em editado, mover para, e vou mandá-lo para a mesa novamente. Ele vai voltar a aparecer aqui na minha área de trabalho. Aí, tá certo? Movimentei ele de lugar 2 vezes. Depois eu tenho a opção duplicar. Aqui que é o tal do salvar como, tá? Então quando a gente aperta na opção duplicar, ele me abre um outro documento, ó, com o nome cópia de teste de salvar, igualzinho o de trás, tá vendo? Ó? Igualzinho o de trás. E aqui, na hora que eu fechar esse documento aqui, ele vai me perguntar se eu quero salvar isso e aonde que eu quero salvar. E aí eu clico na setinha e vou escolher a pasta exatamente onde eu quero salvar aqui. Por exemplo, vai ser uma cópia, vou salvar como, né? Vou salvar dentro de documentos. Antes disso, eu poderia ter feito algumas alterações. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma alteração, que agora eu mandei fechar, né? Vamos abrir de novo. Então eu vou lá no menu do Finder, eu salvei dentro de documentos, né? Aí eu vou, menu não, no ícone do Finder aqui embaixo, vou em documentos, tá aqui, ó, cópia de teste e salvar. Vamos fazer uma alteração só para a gente ter isso em mente. Vou selecionar o salvar como e vou colocar a cor em vermelho. Certo? E vou fechar. Ele não vai me perguntar se eu quero salvar, ele já vai salvar automaticamente. Então olha só, cópia do teste salvar, tá aqui ó, escrito em vermelho, tá vendo? E esse aqui ainda está em preto. Então eu dupliquei o arquivo, um arquivo em documentos e outro arquivo na mesa. Então é assim que a gente vai salvar como. A gente vai abrir o documento, vai fazer uma duplicata dele, né? Vai duplicar, e depois de duplicar a gente faz as alterações que a gente quer, enfim, e retorna. Mas daí você pode perguntar, mas Thiago, e aquelas alterações que eu fiz anterior que eu não queria salvar, como é que eu posso voltar a isso? Olha só que legal, a gente tem a opção reverter para. E aqui a gente tem a última abertura, que foi hoje às 9h24, mas a gente pode explorar todas as versões. Clicando em explorar todas as versões, olha que bacana, ele me joga como se fosse no Time Machine. Ele me joga numa máquina do tempo, só que do próprio arquivo, né? Todas as edições que nós fizemos com esse arquivo, né? Então eu tenho a versão atual, que fica à minha esquerda, que tem a frase embaixo, né? Vamos aprender agora como salvar como e opções extras. A versão anterior que foi salva não tinha esse texto, era só a imagem, e olha aqui atrás, ó. Mesmo eu mudando de nome, ele volta, ele consegue reconhecer e consegue voltar ao que era antes, ó, no teste. Então, o primeiro arquivo que a gente criou, a gente escreveu isso e deu o nome de teste, né? O segundo, aí eu consigo navegar nessa minha barra aqui da direita, ó. Eu tenho as datas, meus horários exatos de cada vez que eu editei e salvei esse documento. Abri e fechei, né? Aí eu vou na segunda aqui. Aí, ó, o segundo eu já mudei de nome, teste de salvar, e inseri a minha imagem. E agora a versão anterior, a versão original, que está atual agora, é esse aqui. O que eu posso fazer com isso? Eu posso restaurar desse ponto, né? Ou seja, ele apaga o que tem aqui e traz esse aqui como atual. Eu posso editar um e outro. Eu posso aqui, por exemplo, selecionar aqui a palavra salvar no Mac, copiar daqui e colar aqui. Entendeu? Então selecionei, Command C, cliquei aqui, apertei o Enter e Command V. Copiei a minha coisa que eu tinha antes e trouxe para o meu documento atual. Ok? Ou então, se eu quiser, eu posso clicar na minha primeira versão e mandar restaurar o que era
na minha primeira versão. Pronto, restaurou, quero na minha primeira versão. Tá aqui. Certo? Olha. Perfeito? Ele mantém o nome que eu alterei, tá? Mas ele traz o conteúdo do que era daquela versão primeira que eu salvei. Então fica fácil de trabalhar agora, vocês não precisam se preocupar em ficar salvando. Qualquer necessidade que vocês tenham de retornar a uma versão anterior, vocês podem vir aqui, né, e explorar. E essas opções também estão no menu arquivo, tá? No menu arquivo vocês conseguem acessar essas opções aqui de duplicar, de renomear, de mover para, e aqui explorar todas as versões. Depois que a gente faz um documento, a gente pode bloquear esse documento. E no Mac até tem uma opção de após 15 dias sem abrir o documento, ele bloqueia automaticamente. Então, às vezes, eu vou bloquear aqui para vocês terem uma noção. Vou fechar. Então, às vezes você vai abrir o documento, ele coloca até um cadeadinho aqui, né? Você vai abrir o documento e ele vai te dizer, desculpe, ele vai te dizer logo de cara que o arquivo está bloqueado. Se você tentar fazer alguma modificação, por exemplo, botar um ponto final, ele vai te dizer que o arquivo está bloqueado. E aí você pode ou duplicar esse arquivo, né, ou salvar como, fazer uma cópia desse arquivo, ou então desbloquear. Então aqui eu posso desbloquear e pronto, e continuar trabalhando com o meu documento normalmente, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Tudo certo? Eu acho que ficou simples. Se vocês começarem a trabalhar e souberem que está tudo concentrado aqui em cima, vocês conseguem resolver todos os seus problemas. E aproveitem esse explorar todas as versões, que ele vai voltando no tempo no nosso arquivo. Dependendo da data que você tem o arquivo, ele consegue manter um histórico enorme. E isso te facilita pra caramba para tentar resgatar alguma informação. Acessem drapple.com.br se vocês precisarem de aulas mais aprofundadas. Eu tenho videoaulas gravadas que vocês podem comprar o acesso para assistir quantas vezes quiser por 10 dias, ou então as aulas ao vivo, tanto presenciais quanto remotas. Entrem em drapple.com.br e confiram. Grande abraço e até a próxima!